Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Esse é um assunto que, vamos combinar, costuma gerar um monte de dúvidas e até uma certa apreensão, né? E não só para servidores públicos, mas para todo mundo que estuda o direito administrativo. O nosso objetivo aqui é ir além do superficial. A gente vai dissecar cada etapa, cada conceito, para que no final a gente tenha um mapa completo de como esse mecanismo funciona de verdade, garantindo que as irregularidades sejam apuradas, mas também que os direitos de quem está sendo investigado sejam totalmente respeitados. Para deixar tudo bem prático, vamos partir de uma situação real. Pensa num servidor, uma pessoa com anos de serviço público que, de repente, vira alvo de uma denúncia. Pode ser um boato ou uma acusação mais séria, não importa a origem. A grande questão é: e agora? O que acontece a partir desse momento? Como é que a administração pública age para investigar isso sem cometer nenhuma injustiça? É exatamente essa jornada, sabe? Desde a primeira faísca de suspeita até a decisão final, que a gente vai percorrer agora passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que um processo desses não começa do nada. Ele precisa de um estopim, de um ato oficial. Não é uma simples conversa de corredor ou uma denúncia anônima, sem pé nem cabeça, que dá início a tudo. A administração tem que registrar formalmente que, olha, tomamos conhecimento de algo que pode ser irregular e vamos começar a investigar. Esse é o ponto de partida, o marco zero de todo o processo. E esse pontapé inicial tem um nome técnico: ação disciplinar. É basicamente o momento em que a autoridade competente oficializa: ok, recebemos essa informação aqui, que parece ser uma infração, e vamos apurar. Esse ato é fundamental, gente, porque ele dá transparência e formalidade desde o começo, impedindo aquelas investigações secretas, sabe? É a garantia de que o jogo vai ser jogado com regras claras desde o primeiro minuto. E como essa ação disciplinar vira algo concreto? Bom, geralmente através de um documento chamado Portaria de Instauração. Pensa nessa portaria como a certidão de nascimento do processo. É ali que a autoridade não só dá o ok para o início da apuração, mas também, e isso é crucial, nomeia quem serão os responsáveis por conduzir a investigação. Ela delega o poder para uma comissão ou para um encarregado específico, dizendo: a bola está com vocês. A partir do momento que essa portaria é publicada, os trabalhos começam oficialmente. E com a instauração do processo, entram em cena os personagens principais dessa história. Primeiro, claro, o acusado, que é o servidor que vai responder à acusação. Depois, uma figura-chave, o encarregado, ou a comissão. Essa pessoa tem o dever de ser imparcial, de buscar a verdade, ouvir todo mundo, analisar as provas e garantir que o rito seja seguido à risca. E por fim, temos o escrivão, um papel essencial para a validade de tudo. Ele é o guardião dos autos, responsável por registrar cada passo, cada depoimento, garantindo que tudo fique documentado e organizado. Mas antes da gente seguir para as fases da investigação, vamos parar um pouquinho num ponto que é tipo assim, o alicerce de tudo, os direitos de defesa. Um processo administrativo que não garante uma defesa completa não é só injusto, ele é ilegal, ele é nulo. E esses direitos não são um favorzinho da administração, viu? São uma ordem da Constituição Federal. É isso que sustenta a validade do processo inteiro. O princípio que comanda tudo isso é o da ampla defesa. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Ele diz basicamente que ninguém pode ser punido ou perder seus bens, e no caso do servidor, perder o cargo, sem um processo justo onde uma defesa completa seja garantida. Isso significa que o servidor acusado tem o direito de usar todas as armas legais, todos os recursos possíveis para se defender da acusação. Tá, mas na prática, o que é essa tal de ampla defesa? É um verdadeiro pacote de direitos. Olha só. É saber, desde o começo, qual é a acusação exata. É poder olhar todos os documentos do processo a qualquer momento. É ter a chance de contestar, de apresentar a sua versão dos fatos, de levar documentos, de chamar suas próprias testemunhas. É o direito de participar do depoimento das testemunhas de acusação, de fazer perguntas e, claro, de ser avisado formalmente de cada etapa, de apresentar uma defesa final por escrito e, se a decisão for ruim, de poder recorrer. E aqui tem uma distinção que é genial. Ampla defesa e contraditório andam juntos, são como dois lados da mesma moeda. Pensa assim, a ampla defesa é o seu direito de construir a sua defesa, de ser proativo, de contar a sua história e mostrar suas provas. Já o contraditório é seu direito de reagir. Para cada coisa que a acusação apresenta, nasce para a defesa o direito de rebater, de questionar, de apresentar uma contraprova. Um não funciona sem o outro, entende? Beleza, com esses direitos fundamentais bem firmes na nossa mente, agora sim a gente pode mergulhar nas fases práticas do processo. A investigação não é uma bagunça. Ela segue um roteiro lógico, uma sequência de atos que foi pensada para que tudo aconteça de forma organizada, eficiente e, o mais importante, dentro da lei. Vamos ver como essa jornada se desenrola.
De um jeito bem simples, o caminho é mais ou menos este. Muitas vezes, tudo começa com uma sindicância, que é tipo uma investigação preliminar. Se essa sindicância mostrar que tem algo mais sério ali, ela vira um processo administrativo disciplinar de verdade. O coração desses dois momentos é a fase de diligências, que nada mais é do que a coleta de provas. No final, tudo isso é amarrado num relatório final, que vai ser a base para a decisão. Vamos dar um zoom na sindicância, porque ela é bem interessante. Ela é um procedimento mais simples, mais rápido. É ideal para apurar aquelas faltas mais leves, sabe? Que podem resultar numa advertência ou suspensão. Mas ela também serve como uma investigação prévia, para ver se uma denúncia tem fundamento antes de abrir um PAD completo, que é um processo bem mais complexo e formal, obrigatório em casos que podem levar até a demissão. A fase de diligências é o momento em que a investigação pega fogo. É aqui que o encarregado vai atrás dos elementos para descobrir o que aconteceu. A inquirição é o ouvir as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. O interrogatório é o momento em que o próprio acusado é ouvido. A juntada é o ato de colocar novos documentos no processo. A perícia acontece quando precisa de um conhecimento técnico, tipo um laudo de um contador. E a carta precatória é um recurso usado quando uma testemunha mora longe, pedindo ajuda da autoridade de lá. E um ponto aqui é absolutamente crucial. Nada pode ser feito às escondidas do acusado. A notificação é o que garante isso. Se uma testemunha vai ser ouvida, o acusado e a defesa têm que ser notificados para poderem ir lá e fazer perguntas. Se um documento novo entra no processo, a defesa tem que ser notificada para poder se manifestar. A falta de uma notificação obrigatória pode anular completamente um ato. É muito sério. Esse princípio da verdade material é como se fosse a bússola do encarregado. Diferente de um processo na justiça comum, onde o juiz às vezes fica limitado ao que as partes trazem, no processo administrativo, o investigador tem o dever de ir atrás da verdade real. Isso significa que ele pode, por conta própria, determinar a produção de provas que achar importantes, mesmo que ninguém tenha pedido. O objetivo final não é ganhar um debate, é descobrir o que de fato aconteceu. Ufa! Depois dessa coleta intensa de provas, de todo mundo ter tido a chance de falar e se defender, o processo entra na sua reta final. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça, analisar tudo com calma e preparar a conclusão, que vai para a mesa da autoridade superior para a decisão final. Quando termina a fase de juntar provas, a defesa ganha o que a gente pode chamar de momento de ouro, o prazo para as razões escritas de defesa ou alegações finais. Essa é a grande oportunidade de analisar tudo o que foi produzido, apontar as falhas nas provas de acusação, reforçar os pontos fortes da sua própria defesa e construir um argumento final bem amarrado para convencer o encarregado e a autoridade julgadora. Depois de receber essa defesa final, o encarregado prepara o relatório. Esse documento é a síntese de todo o trabalho. Ele tem que ser super detalhado, contando a história desde a acusação inicial, passando pelas provas, pelos argumentos da defesa e, por fim, apresentando uma análise bem fundamentada sobre o que ficou provado ou não. No final, o relatório dá uma opinião, sugerindo a absolvição ou a punição do servidor. Esse relatório, junto com o processo todo, vai para a mesa da autoridade que vai bater o martelo. E essa autoridade, apesar de geralmente seguir a sugestão do relatório, não é obrigada a isso. Ela pode decidir de forma diferente desde que justifique bem. E essa decisão, basicamente, pode seguir por dois caminhos bem diferentes. Primeiro caminho. Se a autoridade se convencer de que o servidor é responsável, ela vai aplicar uma sanção disciplinar. As penas variam, né? Desde uma advertência, uma suspensão, até a mais grave de todas, que é a demissão. A teoria por trás da sanção é que ela tem que ser preventiva, para evitar que aconteça de novo, e também educativa, para corrigir a conduta. Agora, o segundo caminho é o oposto. Se durante o processo for encontrado um erro muito grave, um vício que não tem conserto, tipo, a defesa foi impedida de atuar, a consequência pode ser a anulação do processo todo. Anular significa que ele é desfeito desde o começo. O efeito é retroativo, ou seja, é como se o processo nunca tivesse existido. Quando a gente olha para tudo isso, com todas essas fases, regras e formalidades, é normal pensar, nossa, quanta burocracia. Mas a resposta é que cada uma dessas regras existe por uma razão muito importante. Elas não estão ali para complicar, mas sim para garantir que o poder do Estado de punir seja usado de um jeito justo, racional e previsível. Porque, no final das contas, o objetivo disso tudo não é simplesmente sair punindo por aí. O grande propósito, como os estudiosos do direito nos ensinam, é o aperfeiçoamento do serviço público. É sobre garantir que os agentes públicos trabalhem com ética, dentro da lei, com eficiência, mantendo a máquina administrativa íntegra e, claro, mantendo a confiança que a sociedade deposita nela. E isso nos leva a uma reflexão final, né?
Todo esse rigor de um processo administrativo justo não é um excesso de formalidade. Na verdade, ele é um pilar essencial para a gente ter um serviço público íntegro e confiável. Ele protege o bom servidor de perseguições injustas e, ao mesmo tempo, garante para toda a sociedade que as falhas serão apuradas de forma séria e com base na lei, fortalecendo a credibilidade de toda a administração pública.